Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo que não poderia ser diferente, vai ser de muitas críticas ao Flamengo. A verdade é essa. Que partida vergonhosa fez o Flamengo nesse domingo diante do Botafogo. Escapou de uma goleada histórica, é isso mesmo. O Flamengo mereceu levar uma goleada histórica. É porque o Botafogo não aproveitou as oportunidades que criou. O Botafogo amassou o Flamengo dentro do Newton Santos. Foi uma atuação ridícula do rubro-negro comandado pelo técnico Tite. Tite, inclusive, é um dos grandes culpados por essa vergonha que aconteceu nesse domingo. Eu vou falar sobre isso, sobre essa atuação do Flamengo, mas antes queria pedir para você se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever no canal. A culpa não é minha que o Flamengo foi amassado nesse domingo para o Botafogo. Então, se quiser dar uma moral aí para o trabalho do Vene Casagrande, se inscreva no canal, ativa a notificação, solta o dedo no like no vídeo também. Isso ajuda demais. E compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos falar do Flamengo, mas antes eu preciso falar da preparação física do Flamengo. Na boa, não é normal essa quantidade de lesões musculares que o Flamengo vem sofrendo nessa temporada. São muitos jogos, eu sei disso. Ai, que calendário é esse? Eu sou o cara que eu critico bastante o calendário do futebol brasileiro. É um calendário ridículo. No vídeo anterior eu falei sobre isso. É um calendário ridículo. A CBF não valoriza o produto dela. Isso é verdade. Mas não é só o Flamengo que enfrenta essa sequência de jogos. Eu vou dar um exemplo. O São Paulo é o outro time que está disputando 3 competições e não tem a metade de lesões musculares que o Flamengo está tendo nessa temporada. A todo momento é uma lesão muscular. E por que você está falando isso, Vene? Porque logo aos 4 minutos de jogo, o Arrascaeta teve um problema físico. Botou a mão na parte do adutor da coxa esquerda e pediu para ser substituído. Ficou no banco de reserva chorando. Obviamente, o jogador já tem noção da gravidade, que não deve ter sido leve. Obviamente, não vai ter condições de jogo na quinta-feira, o jogo mais importante do Flamengo na temporada. Além das lesões musculares, dos problemas físicos, os jogadores estão ficando exaustos durante os jogos. Exaustos. O Botafogo hoje não poupou, botou o mesmo time que jogou contra o Palmeiras na quarta-feira. O mesmo time. E fisicamente falando, o Botafogo deu um amasso no Flamengo. Os jogadores visivelmente melhores fisicamente. Mas agora vamos falar do jogo. Na boa, que jogo, né? Não teve jogo. O Flamengo foi nitidamente inferior ao rival Botafogo. A todo momento. Tudo bem. Num determinado momento, vamos lá, o Botafogo abriu o placar com 2 minutos. E novamente, eu já estava esquecendo disso, novamente em uma jogada de bola aérea. Setor defensivo do Flamengo bobeou geral. E aí o Marlon Freitas achou o Matheus Ponte, o fraco Matheus Ponte, que nem a torcida do Botafogo suporta, sozinho dentro da área, cabeceando. Mais um gol de bola aérea sofrida. Dessa vez, Tite, você não vai dizer que foi rebote, né? Não vai ter essa cara de pau que você teve na outra entrevista coletiva que você deu. O tempo passou, o Flamengo achou um gol, quando o Léo Ortiz, que inclusive foi o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo, dando vários passes, quebrando a linha defensiva do Botafogo, ele achou o Bruno Henrique numa assistência maravilhosa. E o Bruno Henrique finalizou muito bem por cima do goleiro John e empatou. A partir daí o Flamengo até nivelou o jogo. Até nivelou o jogo. Aí veio o segundo tempo. Aí veio o grande problema. Aí veio o grande problema. Sabe por quê? Eu esqueci de mencionar um ponto. Quando a Arrascaeta pediu para sair, ele colocou o Vitor Hugo, o fraco Vitor Hugo. Vitor Hugo não tem mais condições de vestir a camisa do Flamengo. Ele nitidamente não tem mais ânimo, digamos assim. E por que ele não botou o Lohan? Por que ele não botou o Matheus Gonçalves? Ele já havia indicado que não gostava do Vitor Hugo nessa condição de meia, no lugar do Arrascaeta. O Tite, além de tudo, é incoerente nas decisões dele. Ele não tem coerência, a todo momento ele é incoerente. Beleza, Vitor Hugo nulo em campo no primeiro tempo. Aí veio o segundo tempo, ele precisou tirar o Gerson, tudo bem.
Parte física pesando. Parte física pesando. Coloca o Everton Araújo. Ele tem um tesão por volante que é um negócio assustador. Era para ter colocado o Lohan. Novamente, eu falo por que não colocou o Lohan. Mas ele tem um tesão por volante, ele colocou mais um volante. E nesse determinado momento ele recua o Léo Ortiz para fazer uma espécie de terceiro zagueiro. Mais um erro dele, erro tático. Era o Léo Ortiz que estava sendo o melhor jogador do meio de campo na ausência do Arrascaeta. Era o Léo Ortiz que, mesmo sendo zagueiro e jogando de volante, estava sendo o cara que estava armando as jogadas do Flamengo. O meio de campo do Flamengo, nesse domingo contra o Botafogo, não existiu. Foi vergonhoso. Quem assistiu ao jogo sabe do que eu estou falando. Deu raiva assistir o Flamengo jogar nesse domingo. Raiva. O Wesley, que fez a sua despedida com a camisa do Flamengo, fica à disposição contra o Bolívar, mas provavelmente será o Varela. Fez um bom jogo. O Luiz Henrique, atacante do Botafogo, amassou o lado esquerdo do Flamengo. Amassou, deitou e rolou. Deitou e rolou. Fez tudo o que quis no segundo tempo. Tudo que quis. E eu não vou botar a culpa no Varela, não, que entrou no lugar do Ayrton Lucas para fazer a função de lateral esquerdo, porque ele jogou improvisado. Seria covardia da minha parte. Eu vou tirar o Varela dessa. O Varela não teve culpa. Mas o Ayrton Lucas, enquanto esteve em campo, teve culpa. Davi Luiz, mal demais. Mal demais. Mal demais. Foi um jogo para o Flamengo, o torcedor do Flamengo, esquecer. Um choque de realidade. A verdade é essa. O torcedor do Flamengo hoje, diante do Botafogo, teve um choque de realidade. Acabou aquela falácia que o elenco do Flamengo é um absurdo, é monstruoso. Não, não é. Não é. O elenco do Flamengo pode ser o melhor, mas não é maravilhoso, absurdo, como as pessoas falam. Pelo contrário, a gente pode ver hoje um Botafogo destruindo o Flamengo. Fazendo aquilo que tem que fazer mesmo. O Botafogo fez certo. Endocrinologista alerta: faça esse simples truque caseiro para reduzir açúcar no sangue. Isso pode parecer um pouco estranho. 4-1 para cima do Flamengo, perdeu o pênalti ainda por cima. O Rossi, embora tenha pego o pênalti, ele tomou um gol que ele... Cara, eu não sei nem explicar o que ele quis fazer ou o que ele não fez. A sorte dele é que o jogador do Botafogo estava impedido. Gente, não dá. Não dá. Eu sei que muita gente gosta do trabalho do Tite, mas o trabalho do Tite é fraco. O Tite está há quase um ano no Flamengo. Eu, particularmente, esperava que nesse tempo todo o trabalho do Flamengo fosse estar bem melhor. Eu entendo, tem os desfalques, Cebolinha machucado, Vinha machucado, eu entendo isso tudo. Pedro machucado. Por falar em Pedro, como faz falta o Pedro, né? Eu falei para vocês. Gente, olha só, eu sou um cara que eu vou sempre torcer para o Carlinhos. Sempre. A história do Carlinhos é linda, maravilhosa. Uma história de superação. Mas não tem potencial para vestir a camisa do Flamengo, para ser o reserva imediato do Pedro. Não tem. Ai, o Gabigol. Gente, o Gabigol está lesionado e não estava fazendo a menor diferença também. Não dá para a diretoria do Flamengo achar que o Carlinhos é o reserva imediato do Pedro. Não dá. Não dá mais para aturar certas decisões do Tite. O Tite vem fazendo um trabalho fraco. E se não abrir o olho, tudo bem. Eu acho que passa na Libertadores contra o Bolívar. 2-0, beleza. Mas se não abrir o olho, na Libertadores não passa nas quartas de final. Vai pegar o Peñarol, provavelmente. Na Copa do Brasil vai ter sorteio terça-feira, dependendo de quem pegar, também não passa. É isso que eu estou falando para vocês. E o trabalho do Tite vai além do campo e bola. Ele priorizou a Copa do Brasil e os jogadores estão pagando o preço agora. Não era para ter priorizado a Copa do Brasil. Resumo da ópera: uma partida vergonhosa do Flamengo. 4-1 foi pouco. O Flamengo escapou de uma goleada histórica dentro do Newton Santos e o Tite precisa ser cobrado pela diretoria. Alguém tem que bater na mesa. Ou o Marcos Braz vai continuar preocupado em fazer campanha com a ajuda de torcedor, de torcida organizada. Que cena
ridícula foi aquela, torcida organizada fazendo bandeira para o Marcos Braz, campanha para o Marcos Braz se tornar vereador, ser reeleito a vereador no Rio de Janeiro. Um domingo para ser esquecido para o torcedor rubro-negro. Dito isso, eu amanhã vou ter que aturar muita resenha no SBT Sport Rio. Tamo junto, galera. Um beijo, uma ótima semana. Quinta-feira tem mais Flamengo e Bolívar, ou melhor, Bolívar e Flamengo. Valeu. Ô, Rodolfo,